Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Campus Cast, o podcast vinculado à Universidade Estadual da Paraíba, ao curso de jornalismo e produzido com apoio das disciplinas de Ética e Direitos Humanos e Comunicação Comparada, dirigidas pelo professor Moisés Silva. Eu sou João Paulo de Castro, estou hoje aqui para conduzir esse episódio junto com a nossa equipe técnica que conta com Elvis Guimarães na sonoplastia. Estou aqui na nossa banca de discussão com Felipe Henrique, Eric e Luan e o professor Moisés. E os assuntos de hoje são a final da Série C, os resultados e tabela da Série B, o Campeonato Brasileiro da Série A e as declarações polêmicas dos técnicos. E para fechar, a Libertadores da América, né? Como vão os nossos dois brasileiros nas semifinais após o jogo de ontem. Um bom dia a você acompanhando, bom dia para Felipe, Eric e ao professor. Vamos começar mais um episódio. Começar pela Série C, né, Felipe? Londrina e Ponte Preta. Exatamente. No último sábado a gente teve a primeira partida, né, da Série C, da final. O jogo disputado em Londrina. As equipes Londrina e Ponte Preta entraram em campo às 5 horas da tarde. E acontece que foi um jogo bastante equilibrado. O placar acabou em 0-0, em igualdade. Ficou tudo para o próximo sábado, em Campinas, né, em São Paulo. Enfim, o jogo foi muito equilibrado. Eu não vi nenhum dos times como que teriam que sair de campo com a vitória, entende? O Londrina até fez um segundo tempo um pouco mais ofensivo. Teve algumas finalizações a mais, mas o goleiro da Ponte Preta conseguiu segurar a barra. Enfim, vai ficar tudo pro próximo sábado. Até gostaria de saber de vocês, se vocês têm algum palpite aqui, se tem algum favorito para ganhar. Na minha opinião, é a Ponte Preta. Vai jogar em casa. A gente sabe que o Moisés Lucarelli é um caldeirão ali com a torcida da Ponte. E, na minha opinião, o time campineiro vai sair com o título. O título que seria inédito, né? A Ponte Preta ainda não tem nenhum título nacional. Exato. O Felipe resumiu tudo, né? A Ponte Preta, ela não tem nenhum título nacional, né? Diferente do rival. Já bateu, voltou, Série A, Série B, Série A, Série B, né? Então, ganhar esse título da Série C, né, seria interessante para... E concordo, eu acho que o favorito, a equipe favorita é a Ponte Preta mesmo, né, jogando em casa em Campinas. Bom, concordo plenamente com o professor e o Felipe, né? Aproveitando aí o setor casa, que quem acompanha, quem torce para o time paulista sabe que não é fácil jogar lá no Moisés Lucarelli, porque a Ponte Preta sempre dá trabalho lá e pode ser o título inédito, né? Diferente do rival Guarani, que já foi campeão brasileiro, não da Série C, mas da elite do futebol. A Ponte Preta tem essa chance ali de, além de voltar da Série B, conquistar um título para coroar essa campanha que foi muito boa. Agora vamos dar uma passada vamos subir um pouquinho, né? Vamos para série B agora, que está muito embalada. Disputa intensa, viu? Faltando aí 5 jogos para acabar. Nós temos a diferença do primeiro, que é o Coritiba, até o oitavo, que é o Cuiabá, são apenas 7 pontos. Então nós temos ali o Coritiba em primeiro com 57, a Chapecoense em segundo com 54, Criciúma em terceiro com 54, o Remo em quarto com 54, o Novo Horizontino em quinto com 54, o Goiás em sexto com 52, aí o Goiás, que chegou a ser líder do campeonato, decaiu muito, o Paranaense em sétimo com 50 e o Cuiabá em oitavo com 50. Então tá muito embalado, restam 5 jogos, o Remo vem de 5 vitórias seguidas, a Chapecoense de 5 jogos venceu 4. Então, ali, a Série B não tem campeão definido, não tem quem vai subir definido, mas tem uma reta final de bastante emoção. A gente está comentando aqui a Série B, né, porque são os postulantes, né, e o que a gente pode perceber são clubes que já haviam, né, vigorado, né, na Série A e agora tem tudo para retornar, né. São os times de ioiô, né, Criciúma, né, Coritiba, são times que caem, batalham, voltam novamente, aí ficam revezando entre Série A e Série B, com exceção do Remo, né, que o Remo está ali. Também. Então, o Novo Horizontino também está nessa luta. Eu acharia melhor o Remo passar, com todo respeito ao Novo Horizontino, porque tem muito time de São Paulo já. Sim. Então, você pegar agora para a logística dos times da Série A ano que vem, você ter que viajar para o Pará, seria complicado, né? Bom, é isso. Meus colegas de mesa já reviram muito. A disputa está muito intensa. O primeiro até o oitavo, a diferença apenas de 7 pontos.
Eu acho que... Eu vou dar meus palpites aqui. Eu acho que o Curitiba sobe. A Chapecoense também. E o Criciúma. Que são os 3 primeiros. Exatamente. Agora o 4º lugar vai ficar uma disputa bem intensa. Felipe, engraçado que... Desculpa interromper, João Paulo. Engraçado que o Goiás, ele estava em primeiro lugar. De repente... Aí a gente está verificando aqui, parece que o técnico foi demitido, mas mesmo assim essas... A demissão do técnico Wagner Mancini, exatamente. Aí, 6 jogos sem vencer o Goiás. Isso, o Goiás era líder disparado. Alguma coisa deve ter acontecido em termos anímico, não sei o que foi, para o time estar perdendo 6 jogos seguidos, assim não é normal não. E assim, a gente fala do Remo, né? Se o Remo conseguir subir, como é que vai ficar o Pará? Porque o Remo, se conseguir subir ali em 4º, vai ser uma felicidade gigantesca, e o rival, que é o Paysandu, está ali na 20ª colocação da Série C. Então seria aí algo espetacular para a torcida do Remo, né? Pegando esse gancho aqui do Goiás, a gente tem mais 5 rodadas, né, para a final, para acabar o campeonato. E o Goiás só pega pedreira. O Goiás pega o 3º colocado, o Criciúma, o Atlético Paranaense, que é o 7º colocado, o Cuiabá, que é o 8º colocado, o Novo Horizontino, que é o 5º colocado, e o Remo, que é o 4º colocado. Ou seja, o Goiás só tem disputas diretas ali pela vaga. Me perdoe, Felipe, eu não prestei muita atenção. Com quantos pontos está o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense está na 7ª colocação com 50 pontos. Eu não descartaria o Atlético Paranaense, não. Também não. É muito forte e jogando lá na Arena da Baixada. Eu não descartaria, não, viu? Vindo na sequência boa, o Atlético acabou nos últimos 4 jogos tem 2 derrotas e 2 empates, mas ainda tem jogos pela frente contra o Amazonas, que está ali meio de tabela, Volta Redonda, que está na zona, então tem chance de subir também. Sabe me confirmar, Felipe, quais os próximos jogos do Remo? Só um segundinho aqui que eu já vou... o Remo que tem o artilheiro do Brasileirão Série B, né? O Pedro Rocha. Exatamente. Com 14 gols. Né? Acompanhado dele tem o Carlão, o Kevin Ramírez e o Alisson Safira com 10. É isso. Vamos lá para os jogos do Remo. O Remo também não tem vida fácil. O Remo pega o Cuiabá, pega a Chapecoense, o Novo Horizontino, o Avaí e o Goiás. Ou seja, tem ali, nas últimas 5 rodadas, ainda tem 4 confrontos diretos. Tem muita emoção ainda pela frente. Bom, agora vamos subir mais ainda, né? Vamos agora para a elite do futebol brasileiro. Ainda temos 3 jogos hoje para encerrar a rodada, mas o tema principal vai ser a final do jogo de ontem, na final do campeonato, no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Flamengo 3, Palmeiras 2, jogo muito polêmico, jogo com 5 gols, lotado de discussão para a gente começar. Quer começar, professor? Já vou, antes de começar... pedindo direitos autorais aqui do termo que eu vou usar, certo? Porque a gente tem o clássico dos milhões, né? Que é Flamengo e Vasco. Tem o clássico das multidões, que é Flamengo e Corinthians. Eu vou inventar agora clássico dos ricões, que é Palmeiras e Flamengo, que são os times de maior investimento, né? Inclusive, sobre maior investimento, gente, queria abrir um parênteses aqui, porque eu estava vendo uma matéria da ESPN em 2025, quais são os 5 clubes de maior investimento. E aí você vê Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Bahia, que, se você for olhar na tabela, refletem o investimento. Agora, o que me surpreende, gente, é o Corinthians como 5º maior investimento, e o Campeonato Brasileiro é uma coisa assim espantosa, como o Corinthians não... engrena. Né, um gasto é típico de... clube que vai se dificultar muito em termos de dívidas, né? Mas, enfim, o meu destaque, antes de passar a palavra para os meninos, do clássico dos ricões, é o seguinte, gente, eu posso voltar atrás naquele voto do Caio Jorge, porque o Pedro ontem... ele jogou muita bola. É o fino. Pedro ontem não tem o que falar, não. Os 3 gols ele tem... influência direta nos 3 gols, né? O pivô, o pênalti sofrido e o arremate, né? área. Então, a gente botou na semana passada como o Caio Jorge melhor, né? Mas o que o Pedro jogou ontem foi brincadeira, né? Pode ser muito decisivo, né? Pro final dessa tabela. O Pedro, quando ele tá bem assim, ele é um top 3, talvez até agora no momento top 1 do Brasil. Camisa 9. O Romário disse que ele é o centroavante da seleção, né? Em 2026. Né? Inclusive ele e outros grandes jogadores
falam da qualidade do Pedro, da capacidade técnica que ele tem como centroavante. E ontem ele mostrou isso contra o Palmeiras. Muito bom, muito tranquilo. A bola parece que morre quando chega nele, não tem afobação. E suas visões do jogo que acharam 3-2 Flamengo e Palmeiras. Os primeiros 10 minutos foram... Eu acreditava que o jogo seria essa tônica mesmo. Até por a crescente que o Palmeiras vinha tendo. Uma fase até melhor, né? Isso é indiscutível. Mas a tônica dos primeiros 10 minutos foi que o Palmeiras permaneceu no ataque. O jogo se concentrou muito na defesa do Flamengo. O Palmeiras pressionando. Um jogo muito brigado também no início. Tivemos muitas discussões. Muita falta. Cartão amarelo já. Cartão amarelo, enfim. Mas aí naquela escapada, um passe magistral do Pedro. Achou a Arrascaeta na cara do gol. E aí ele abre o placar, né? Uma bola do Rossi ali que morreu no Pedro. E aí o Arrascaeta escapou bem. Primeira vez que o Flamengo conseguiu passar ali do meio campo e foi muito efetivo. Na primeira bola do jogo, né? Mas, antes do primeiro gol, nós temos que discutir o primeiro lance polêmico, que foi aos 3 minutos, que foi ali no escanteio do Palmeiras. O lance do Jorginho contra o Gustavo Gomes, a primeira polêmica do jogo, que o Ito Pereira Sampaio mandou seguir. Saiu o áudio do VAR agora pela manhã, falando que o toque... Ele não impactou, foi uma mão de apoio do Jorginho. Queria saber toque de referência, né? Que eu não achei que foi toque de referência. Não achei que foi pênalti, eu vou justificar, porque eu não achei que foi pênalti, né? Que eu vou logo opinar primeiro, porque a maioria dos comentaristas, acho que a maioria aqui vai achar que foi pênalti, eu não achei que foi, mas também não achei que foi toque de referência. Ali, o que eu achei foi que o Jorginho ele foi atrasado, né? O Gustavo Gomes já tinha se antecipado no lance, ele foi atrasado e ao tocar nas costas, o Gustavo Gomes já tinha feito o cabeceio pro gol. Ele vem a se apoiar depois, mas eu acho que em atraso. Então, sinceramente, eu não achei que foi pênalti. Né? Antes de tudo, bom dia a todos da mesa, bom dia Elvis, nosso sonoplasta, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Ontem foi complicado. O palmeirense assistir aquele jogo, né, onde o Palmeiras começa muito bem, acredito até que superior ao Flamengo, né? E o João Paulo e o professor Moisés agora acabam de comentar sobre um lance muito importante, né? Eu achei pênalti, né? Acredito que não há mão de referência, a mão de apoio, que o João Paulo nos confirmou aqui que o áudio do VAR entrega, né? Eu acho que na subida, na hora de cabecear e até na entrevista após o jogo, o Gustavo Gomes fala isso, ele fala que está ganhando espaço, está ganhando altura, né, para cabecear a bola. Ele disse que ia forte para a bola, mas sofre um empurrão pelas costas e assim perde o equilíbrio e não consegue cabecear. Então, para mim, atrapalha a subida do jogador, atrapalha o cabeceio e deveria ser marcado o pênalti. Concordo totalmente com o comentário do meu amigo Eric. Concordo também com o professor disse que o Jorginho chega atrasado, mas eu acredito que foi sim um contato que impacta diretamente no lance e o pênalti deveria ser marcado. Mas a gente sabe, né, que diante de todo essas polêmicas envolvendo Palmeiras e arbitragem dos últimos jogos, seria muito difícil e muito não polêmico, porque na minha opinião foi pênalti e pênalti deve ser marcado. Mas imagina, 3 minutos de jogo, o árbitro já marca pênalti pro Palmeiras. Imagina o rebuliço que ia acontecer enfim, em tudo, dentro do estádio, ia inflamar tudo, torcida, enfim. Na minha opinião foi pênalti, o árbitro deveria ter marcado, mas não foi o que aconteceu. Bom, eu concordo também com ele, que Felipe, ali a mão do Jorginho nas costas do Gustavo Gomes, ele faz um movimento ali de empurrão, ele viu que não ia ganhar, né, a disputa no alto. O Gustavo Gomes dá um nó ali na marcação do Jorginho, sobe para cabecear. O Jorginho não consegue alcançar e dá aquele empurrão nas costas do Gustavo Gomes e acaba derrubando o jogador. Para mim, pênalti, né, empurrão nas costas, mas o Wilton mandou seguir. Não era todo empurrão que ele estava marcando, mas naquele momento ele não tinha critério, né, porque foi a 3 minutos de jogo, ele decidiu não marcar. E aí aqui a gente vai pro gol do Flamengo, né, que foi aos 10. Um passe ali, como a gente já comentou, magistral do Pedro pro Arrascaeta. E aí o que eu achei interessante foi que o Palmeiras não se desesperou no jogo. Começou a tocar, tocou mais a bola, começou a se impor mais. Assim, achei até que o primeiro tempo ali foi do Palmeiras em questão de volume e proposta do jogo foi superior ao do Flamengo.
E aí que o Palmeiras chega ao empate ali com o Vitor Roque, que temos uma segunda polêmica não tão alta contra as outras, né? Que foi sobre a substituição ali da entrada do Danilo, em questão da saída do Léo Ortiz, que saiu machucado. Mas eu achei que ali o Flamengo foi aquele termo usado no futebol juvenil, né? Para mim ele foi juvenil, tanto que o Felipe Luiz ele confirmou ali na coletiva que foi erro da equipe dele mesmo, e até porque o Flamengo teve a posse de bola, né, nesses momentos, não conseguiu colocar para fora e tomou ali o gol do cruzamento do Kelvin e a cabeçada do Vitor. Não conseguiu, não quis, né? Não quis, exatamente. Não quis colocar a bola para fora, até o professor comentou mesmo, um jogador cair machucado para fazer alteração. Perdão, uma alteração. Não aconteceu e ali saiu o gol de empate numa cabeçada muito boa do Vitor Roque. O Rossi não conseguiu chegar. Para mim, o Palmeiras era superior até aquele momento do jogo. Então, sobre essa polêmica, nesse caso aí, né, eu acho que tem que chamar o Everton para dar uma palestra lá no Flamengo, porque ele ia chegar, gente, olha, vocês não sabem como é que faz, não. Você na hora, o goleiro, ele é o único que pode ser atendido ali, então tinha que ser uma simulação do Rossi, qualquer contusão, para dar tempo do Danilo entrar. Né, que alega-se que o árbitro não permitiu a entrada do Danilo. Não importa, eu acredito que ali não tem polêmica, não acho que foi erro do Wilton Pereira Sampaio, porque o que o Flamengo está alegando é que o Wilton Pereira estava pedindo para o jogador sair de campo. Né? Quando acontece a contusão mesmo do Léo Ortiz, né, que ele está sentindo muita dor ali, né, que foi um estiramento no tendão, ele já é solicitada a sua saída de campo. Né? Ele volta correndo, né, para recompor, depois ele não aguenta mais, e ali já era para acontecer uma, vou colocar entre aspas, cera do Flamengo para dar tempo do Danilo entrar. E aí a bola continua tocando, ela continua, né, em jogo, e o Flamengo não faz o que deveria ter sido feito. Então eu não acho que, se tiver alguma reclamação aí que o Wilton não autorizou a substituição imediatamente, eu acho que o Flamengo ele foi muito infantil. O que isso pode ser complicado em, por exemplo, uma semifinal contra o Racing. Né? Se o Flamengo ficar, como o João falou, né, juvenil dessa forma... Se fosse um argentino no lugar do Flamengo, não tinha mais jogo ali, não. Exatamente. Até no lance do pênalti mesmo, se você for ver, né, o Wilton já tinha decidido do pênalti, né, a favor do Flamengo, e o Palmeiras ali segurando, dizendo, não, você não vai rever, etc. Só para vocês verem o tempo que levou para o pênalti ser batido. Isso mostra quando o time ele quer segurar o tempo inteiro. Ali deu tempo do VAR olhar, analisar, que eu já vou me antecipar nessa polêmica também, já que a gente comentou. Aliás, não, eu vou deixar os meninos falar dessa primeira da entrada do Danilo, a demora do Danilo na entrada, mas eu não vejo erro da arbitragem, não. Ali foi erro do Flamengo. Eu também não vejo erro não da arbitragem. Foi a decisão do Flamengo recomeçar a partida com um jogador a menos. Eu acredito que teve mais essa polêmica porque o gol justamente sai na zona que o Léo Ortiz fica. E como tinha um jogador a menos, que é o próprio Léo Ortiz, aconteceu o gol e é isso. Não tem o que reclamar. O Flamengo decidiu reiniciar a partida com um jogador a menos e deu o azar da bola cair no buraco, né? Caiu no local onde ele estava com um jogador a menos. E o Vitor Roque cabeceou ali do jeito que ele sabe, né? Mandou a bola para o fundo da rede e empatou a partida. E mesmo que ele colocasse a bola para fora, se ele não colocasse a bola para fora, como o João Paulo sugere, você faz uma falta tática. Exatamente. Faz uma falta tática, o goleiro cai ali dizendo, senti uma dor de cabeça, senti uma gripe, qualquer coisa. Só o fato do árbitro ir conversar com ele, você está sentindo gripe, não está, etc. e tal. É tempo do Flamengo pegar e promover a sua alteração. Entendeu? Então foi, na minha concepção, criancice. Para um time que está supostamente disputando o campeonato, não pode cometer um erro desse. Para mim também, lance normal. Né? Acredito que se o Palmeiras tivesse ganho o jogo, talvez a conversa hoje poderia estar sendo outra. Né? Atrapalhou porque saiu o gol na hora que o jogador estava fora. Né? Mas como não aconteceu, o Flamengo saiu com a vitória. Até o próprio Felipe Luiz na coletiva assumiu que o time dele errou em ter colocado a bola para fora ou ter feito algum tipo de cera para... Ele disse que foi falta de comunicação, né? Para segurar o jogo, exatamente. Então houve uma falta de comunicação do Flamengo e é o que Felipe explicou.
caiu ali na zona que o Léo Ortiz ocupava e ele não estava lá, o Vitor Roque cabeceou e fez o gol, lance normal. Bom, aí 1-1, resultado que seria ótimo para o Palmeiras, mas aí o Palmeiras, que desde o início estava impondo uma pressão muito alta, fisicamente é impossível, né? Manter a mesma sequência de física e intensidade para pressionar o Flamengo lá na frente, como estava fazendo. O Flamengo consegue ficar mais com a bola, e aí temos o segundo lance polêmico, que é ali a enfiada do Emerson Royal para o Pedro, que indiscutivelmente para mim é falta do Fux, pênalti indiscutível ali do Pedro, né, o toque por trás, mas antes nós temos o empurrão do Pedro no Bruno Fux, que o Wilton mandou seguir, e antes, no início da jogada, nós temos ali a tirada do Danilo para cima do Vitor Roque, né, um empurrão. O nosso segundo lance polêmico a se discutir, eu vou começar com o Felipe. Agora. Bom, eu acredito que a polêmica toda se gerou mais nesse empurrão que o Pedro dá no Bruno Fux, né? Porque é mais o recorte final da jogada. Isso, exatamente. Para mim, o pênalti é indiscutível. O Bruno Fux, ele dá o pisão no pé do Pedro, isso aí não tem nem o que discutir. Mas é bem complicado discutir esse empurrão do Pedro. O jogo estava muito brigado. A gente já sabia, né, do que seria. Enfim, os jogadores, muita discussão, enfim, isso. O Bruno Fux, ele vai em direção do Pedro e o Pedro, ele empurra o Bruno Fux. Na minha opinião, foi falta. Mas como com todo esse contexto dos jogos, os jogadores inflamados, a torcida inflamando o jogo, eu acho que ele mandou seguir basicamente por isso e não foi pro VAR, por todo esse contexto que o jogo ia vivendo. Mas, na minha opinião, foi falta sim. O pênalti deveria ser anulado por essa falta que ocorreu antes do... E a do Vitor Roque, chegou a ver? Não, do Vitor Roque acabou que eu não consegui analisar. Não? E Eric, o que acha? Acho que os dois lances, para mim, deveriam ter sido marcados, né? E não é a opinião do palmeirense, né? Mas é assim, para mim o lance do Pedro é um empurrão claro, né? Eu vi imagens na internet dizendo que algumas pessoas comentando que teria sido um encontrão, mas eu não vejo o Fux. Eu vejo o Fux indo buscar um contato para afastar ele da bola, né? Para tentar tirar ele da jogada. Mas o Pedro entra com os braços no peito dele e atrapalha a jogada. Mas como o professor Moisés, que já vai comentar também mais um pouquinho sobre o decorrer do jogo, a gente estava conversando lá fora, ele disse não era o tipo de falta que estava sendo marcada no jogo. Então, dentro do contexto, dentro do critério, na verdade, que estava sendo usado, a falta não foi marcada, né? E ficou por isso mesmo. Eu achei um lance faltoso, mas dentro do critério da arbitragem já usado no jogo, não aconteceu nada sob a ótica do nosso querido Wilton Pereira Sampaio, né? E o lance do Vitor Roque aí também há controvérsias, né? Porque o Vitor Roque leva muita pancada durante o jogo, então assim, não sei se o árbitro pode querer interpretar uma hora que ele está tentando simular alguma coisa, ou tentando forçar um pouquinho a barra das pancadas que ele leva, né? Então fica aí sob a visão do árbitro, e foi a decisão que ele tomou, infelizmente já aconteceu, já passou. Então, o Eric já resumiu uma parte do que eu penso. Sobre a questão do Vitor Roque, eu não marcaria falta porque, e aí eu concordo com o Eric, né, assim, ele sofre pancadas, o Vitor Roque, e às vezes também ele não sofre pancadas, né, às vezes ele simula algumas faltas, né, acho que, se eu não me engano, teve um lance polêmico com o São Paulo num pênalti, né, não vou lembrar. Copa do Brasil. Foi na Copa do Brasil, né, então, não sei se foi na Copa do Brasil, Paulista, certo, mas foi um lance que ele não sofreu a falta, ele caiu, né, na área e o árbitro marcou pênalti. Então, essas disputas, esses agarrados, acontecem o tempo inteiro, no caso do Vitor Roque. Tá? Estou mencionando o caso do Vitor Roque. Agora, o caso do Fux. Para mim, foi falta e não foi, justamente pelo que o Eric falou. O Wilton Pereira Sampaio, ele não estava como critério marcando esse tipo de encontrão. Tanto é que o Arrascaeta ele sofreu 2 faltas antes quando estava 0-0, ou mesmo quando estava 1-0 para o Flamengo, o Arrascaeta sofreu 2 faltas dessas. É um encontrão que o Arrascaeta caiu no chão, né? Que até existe uma expressão antiga que diz, caiu de maduro, né? O pessoal fala, né? Você tem aquele encontrão e a pessoa cai, né? Então,
usando esse critério, o que teria que ser marcado é pênalti. Mas na minha concepção, assim, se não levasse em consideração o critério do árbitro, eu acho que deveria ter sido marcado uma infração, porque no empurrão o Pedro leva vantagem, como o Abel Ferreira disse, né? Ele cai, ele recebe o passe e sofre o pênalti. E como o Abel disse, ele tirou vantagem disso. Talvez se ele não tivesse tirado vantagem, o jogo tivesse corrido para o outro lado e depois ele tivesse sofrido o pênalti, aí não lance de jogo, né? Mas aí como ele ganhou essa vantagem, né, na caída do Fuchs, eu particularmente acho que foi falta. Mas como o árbitro não estava usando critério de marcar qualquer falta, então aí fica, né, o lance como o pênalti mesmo que foi. Eu acredito até também pela reação que o Bruno Fuchs tem. Ele sofre empurrão, mas ele se levanta muito rápido. Então eu acredito que o árbitro pode ter interpretado de uma forma que foi um encontrão de jogo, mesmo com o VAR estando ali para revisar. Mas eu acredito que, por exemplo, a gente criando uma situação em que o Pedro empurra o Bruno Fuchs cai e continua no chão e o Pedro faz o gol, talvez a polêmica fosse muito maior se o Bruno Fuchs tivesse continuado no chão, o gol tivesse saído ou, enfim, tivesse sido marcado, o outro jogador fizesse o pênalti, né? Mas eu acho que se o Bruno Fuchs tivesse ficado no chão, não tivesse levantado com tanta rapidez, o que até gerou o pênalti, né? Que ele entra atrasado por trás, mas se ele tivesse ficado no chão, acredito que o árbitro poderia ter outra visão do lance. Bom, ali vou começar com o do Vitor Roque, né? O passe do Piquerez pro Vitor, e aí que tá a bola, o Vitor e o Danilo, né? Antes do Danilo chegar até a bola, ele tem o Vitor Roque ali no meio do caminho. Eu achei mais falta nesse primeiro lance, né? O Danilo agarra, o Vitor Roque acaba jogando ali para lateral. Eu achei com a intensidade acima do que estava acontecendo no jogo até o momento. Então, para mim, esse primeiro lance é mais falta. E sobre o lance do Pedro no Bruno Fuchs, eu também achei um empurrão faltoso, tanto que tira ali a vantagem. Mas, na minha opinião, o Bruno não pode cair com o empurrão daquele, porque até o momento era um jogo muito pegado e, como já comentaram aqui, não era todo empurrão que o Wilton estava marcando falta. Então, para mim, ele não pode cair com o empurrão daquele, né? Acabou que ele caiu ali, acabou perdendo vantagem na disputa com o Pedro, tocou e foi pênalti. O Jorginho bateu ali de forma excelente com o Carlos Miguel, contra o Carlos Miguel. E foi isso. Para mim, falta mais no Vitor Roque do que no Bruno Fuchs. Nos dois lances, para mim, não marcado pelo Wilton. E aí o primeiro tempo pro Palmeiras, no 2-1, era mais tranquilo buscar no segundo tempo. Mas acaba ali o Aníbal Moreno falhando. Logo, poucos minutos depois do gol do Jorginho, o Pedro rouba a bola, toca para o Arrascaeta devolve para o Pedro, que faz o Flamengo 3-1 ali no finalzinho do primeiro tempo. E aí, mais um gol do Pedro, né? Uma partida de jogador de seleção. E aí fica difícil para o Palmeiras buscar, né? 3-1. Tanto que começa a chover, o jogo fica difícil, o Palmeiras volta ao segundo tempo, aquele segundo tempo mais moroso, meio amarrado, o Palmeiras sem tanta intensidade. E acho que o Abel mais pensando na altitude contra o LDU, e o Palmeiras não conseguiu se impor tanto nesse segundo tempo. Em questão das mexidas, o Abel voltou com a mesma equipe, né? Ele só fez a alteração ali no posicionamento do Gomes com o Bruno Fuchs. O Gomes ele iniciou a partida marcando o Arrascaeta e o Bruno Fuchs com o Pedro. No intervalo, ele modificou isso, ele inverteu. O Gomes passou a marcar o Pedro e o Bruno Fuchs passou a marcar o Arrascaeta, tanto que a marcação do Palmeiras melhorou, né? E daí pra frente, o jogo ficou lá e cá, mas sem tantas chances assim. E o que vocês acham desse segundo tempo? Inclusive, João Paulo, se me permite o comentário, o Abel Ferreira mexe mal. A primeira mexida dele, pra mim, é um pouco... trocar 6 por meia dúzia. Do Emiliano com o Aníbal, né? Ele tira o Aníbal Moreno e coloca o Emiliano Martins, que faz a mesma função. Né? Aquele cara que vai buscar a bola entre os zagueiros, vai distribuir ali entre a linha de passe, né? Não muda muita coisa. Então, no momento que você tá perdendo um jogo de 3-1, né? Até o momento o jogo se desenhava desse jeito, você precisa, na minha concepção... aí você líder do Brasileirão, jogando uma final antecipada, né, de pontos corridos ainda por cima, né, porque não existe final de pontos corridos, mas esse é um jogo que se desenhou assim,
Né? Você precisa... Semana que vem temos outra final de pontos corridos. Exatamente, né? Palmeiras e Cruzeiro, né? Então, você precisa colocar seu time pra frente. Precisa arriscar. Perdeu de 3, perdeu de 10. E aí ele mexe, ele coloca primeiro o Emiliano Martinez. O do Alan eu concordo no Maurício, porque o Maurício não fazia um bom jogo. Exatamente. E o Maurício que apareceu ali bem contra o São Paulo, né? Vem tendo os lampejos, mas agora caiu de novo o futebol contra o Flamengo. Apesar de que a marcação estava bem ajustada em cima do meio de campo do Palmeiras, viu? Eu discordo, Eric. Eu acho que ele não mexeu mal. Assim, vou justificar, né? Porque que eu acho que ele mexeu mal. Porque é o seguinte, estou falando da alteração, vou lhe passar a palavra novamente, né? É relativo esse mexer mal. Porque é o seguinte, ele olhou, quem primeiro faz alterações ali no segundo tempo é Felipe Luiz. O que Felipe Luiz pensou? Bem, eu tenho uma semifinal na quarta-feira. E o Abel pensou da mesma maneira. Porque ali ele deve ter imaginado o seguinte, o desgaste físico, porque começou a chover, o campo pesado, desgaste físico, e ele vai jogar na altitude. Certo? Então ele começou a fazer alterações ali, como você mesmo falou, né? Estou pegando suas palavras. Você falou que foi uma alteração 6 por meia dúzia. Justamente porque ele pensou, aqui, ó, se eu conseguir alguma coisa, né, já vai ser lucro. Para mim, o que importa é o jogo da semifinal. Então, assim, esse mexer mal, eu imaginei que foi o seguinte, ele começou a substituir pensando no jogo de quinta-feira, na altitude de Quito. Aí é relativo esse mexer mal. Se você for considerar que ele pensou que não ia recuperar esse placar, e que precisava dos jogadores descansados, porque ele tem um jogo complicado na quinta-feira. Mas pode continuar. Não, eu concordo com a fala, né, do professor, mas assim, mais pra frente do jogo, e aí João Paulo deve ter percebido isso também, ele vai e tenta o all-in, né? Coloca o Sousa, coloca o Facundo Torres, que pra mim são jogadores... O Sousa até tudo bem, mas o Facundo Torres não entra bem. Não sei nem se o Palmeiras vai querer contar com ele para a próxima temporada. Não sei como é que vai ficar a situação dele. Mas, continuando a linha do pensamento que eu vinha falando, né? O Palmeiras, assim como o professor já explicou bem, trocou 6 por meia dúzia, né? No momento que, para mim, precisava atacar. Para mim, precisava ir para cima do resultado, porque o jogo não era só a liderança do Brasileirão. Tem também toda essa coisa por fora, essa história por fora, a reputação do Palmeiras que não ganha há 8 anos no Flamengo no Brasileirão, né? Então se tornou uma coisa maior do que só um jogo de 6 pontos. Quando foi os meninos vão verificar aqui quando é que ele faz essa alteração ao win. Porque, assim, taticamente o que eu imaginei é o seguinte, ele só faz essa alteração ao win porque simplesmente o Flamengo deitou em cima do resultado. O Flamengo deixou de jogar. O Flamengo ele começou a administrar, entendeu? Ele falou assim, ó, já que o Flamengo agora está administrando, eu vou pro all-in. Tanto é que o Flamengo ele toma o 3-2 já, a partida praticamente acabada, né? Quando da saída, o Flamengo ele começa a pressionar novamente para não permitir que o Palmeiras tente um empate. Né? Ele começa a jogar sério novamente. Então ele pensou assim, bem, o Flamengo não quer jogar mais, então eu vou apostar tudo aqui em jogadores que talvez ele não vai jogar na quinta-feira. Então eu imagino, aí a gente vai, o pessoal, vocês já conseguem ver quando foi que a entrada do Sousa é aos 32 minutos. Olha aí, 32. E a entrada do Facundo Torres é aos 37. Entendeu, Eric? Eu entendo assim, que ele foi pro all-in porque pensou, aqui já está perdido mesmo, eu vou, porque o Flamengo não quer mais nada com o jogo. Entendeu? O Flamengo, eu até, inclusive, tenho minhas restrições em relação a isso. Aos 37, 40 minutos, o Flamengo começou a brincar com a bola. Eu não gostei de certas posturas, né? Por exemplo, teve um lance que o Flamengo podia ter matado o jogo. O Pedro tenta colocar debaixo da perna do Gustavo Gomes, dentro da área, entendeu? Quando ele podia simplesmente dar um chutão. Né? Então, de certa forma, o Flamengo começou a, nessa administração, tocar um pouco displicente. E aí ele leva um gol de contra-ataque justamente numa perda de bola, que daqui a pouco eu vou comentar também os jogadores que foram mal. Por exemplo, teve gente que achou que o Emerson Royal foi bem. Para mim, ele foi mal. Mas anulou o lado esquerdo do Palmeiras, o Emerson Royal. O primeiro gol foi nas costas do Emerson Royal. Mas foi muito... Os dois gols do Palmeiras, sim, o segundo gol foi pela ponta esquerda, que justamente ele leva nas costas
E aí sai toda a jogada do gol. O que aconteceu é que o Emerson Royal ele tem mais força física, digamos assim. Né? Digamos, Felipe Luiz pensou, não, vamos colocar um jogador de força física, porque o Vitor Roque está atuando por ali, ele vai impor a sua força física. Então eu vou colocar um jogador ali que tem a mesma força física. Mas você não pode dizer que um jogador, mesmo ele ali tendo bloqueado o Vitor Roque, que a gente não sabe se o Varela também não bloquearia. Sim. Agora, o que a gente tem certeza no jogo é que dos 2 gols que saíram do Palmeiras, todos os 2 foram do lado dele. Né? Então eu não posso considerar que ele teve uma atuação boa. Entendeu? Assim, se ele tivesse se imposto na força física e não tivesse levado aquela bola nas costas, que ele vai dizer, não, Danilo, tá. Mas é que tá. Se você não tem o jogador ali, aí você tem que se sobressair. Né? O primeiro gol do Vitor Roque, ele vai atrasado na bola. Né? Ele vai atrasado. E o segundo, que foi um problema, que aí já falando da questão tática do jogo, certo? O segundo gol do Palmeiras é justamente aquilo que o Palmeiras não soube explorar e que talvez o Racing vai explorar. O Danilo é um zagueiro mais lento. Quem está fazendo a cobertura do Danilo ali é o Léo Pereira. Entendeu? Então o que aconteceu? Quando o Flamengo perde a bola ali, que o Palmeiras sai no contra-ataque, não dá tempo do Danilo fechar ali. Entendeu? E o Emerson Royal ficou no caminho. E aí a jogada é toda construída do lado esquerdo para finalização do Gustavo Gomes, que chegou na frente, como o zagueiro, que o pessoal fala, zagueiro velho, aí o Gustavo Gomes chegou na frente e fez o gol. Entendeu? Então, eu imaginei que o Emerson Royal, sou da opinião que o Emerson Royal ele não cumpriu taticamente o papel que foi dado a ele. Mas assim, acho que é válido sim o comentário, porque realmente, né, você sofre 2 gols nas costas do lateral, ele realmente tem uma parcela de culpa. Né? Mas o Emerson Royal, acho que ali trombou muito bem com o Vitor Roque, que não fez também uma das suas melhores partidas, né? Não criou muita coisa ali, também não arrumou muita coisa para cima do Royal, apesar da cabeçada, né, que fez o gol ali. Mas, assim, achei que não foi das melhores partidas dele, não. Mas o gol que ele fez... Uma cabeçada excepcional. Vale por 2. Porque acho que se chutar, não consegue ter... E não é uma das melhores valências deles, assim, um cabeceio, mas ele foi muito bem ali. Conseguiu tirar do Rossi. A principal característica, né? Ele também que não é um atacante muito alto. Foi um lançamento do Kelvin, né? Quer dizer, uma jogada preparada aquilo ali. O Palmeiras, ele foi exatamente onde o Flamengo deixou a brecha, né? Exatamente. Então, o Palmeiras no finalzinho, né, fez o gol com o Gustavo Gomes. E agora as duas equipes... Então, eu queria falar logo da questão tática. Perfeito. A não ser que vocês vão comentar mais alguma coisa em termos de arbitragem. Não, pode comentar, eu vou implementando. Então, Eric, eu não sei se foi a sua impressão, mas eu achei que o Flamengo teve momentos de Palmeiras e o Palmeiras teve momentos do Flamengo, né? Porque... o primeiro gol do Flamengo é uma ligação direta, né? O goleiro Rossi sai, Pedro faz o pivô, Arrascaeta faz o gol. E o Palmeiras estava apertando, eu me impressionei, né, com essa pressão, marcação na frente, né? Tanto é que a posse de bola do Palmeiras estava absurda, né? O Flamengo não conseguia sair no Maracanã. Acho que foi o único jogo que eu vi que o Palmeiras no Maracanã... O Abel falou isso na coletiva. Desde que ele chegou, foi a primeira vez que ele conseguiu olhar nos olhos do Flamengo no Maracanã. Olhar assim, de cima para baixo. O Flamengo realmente... O comentário de Felipe foi extremamente pertinente. Eu achei que o jogo no início foi muito nervoso. O Flamengo estava muito pilhado, estava muito nervoso. E aí, pronto, acontece o gol, acontece o empate. E o Palmeiras, eu acho que ele só falha nas jogadas individuais. Sim. Entendeu? O Bruno Fux falha, o Aníbal Moreno falha. E aí o Flamengo ele se vale desses erros individuais. Eu acho que... foi mais objetivo o Flamengo. Eu acho até que nos bastidores aqui, antes de começar o podcast, Eric falou que deveria ir o Murilo ali. Eu acho que realmente é porque o Palmeiras resolveu jogar mais atacando do que defendendo. E aí o Flamengo, ele foi muito, como o pessoal usa a expressão, muito letal. O Flamengo dessa vez... eu acho que o ataque se passa... teria que ser esses jogadores aí. Teria que ser Luiz Araújo, que cumpriu uma função tática, né? Eu escolhi aqui os melhores, né, do Flamengo aqui. Eu achei, em primeiro lugar, Pedro, não poderia deixar de ser, né? Uma assistência, um pênalti, um gol.
Jorginho jogou muito bem. Gente, Alexandre jogou muito bem na lateral, anulou bem aquele lado. A Arrascaeta não preciso comentar. O Rossi foi muito seguro nas saídas de gol. Achei que ele foi bem. E o Luiz Araújo na sua função tática, que era marcar ali, né? Tem hora que ele corta 2 vezes ali, bola do Piquerez, bola do Vitor Roque, comemora. Eu achei que esses jogadores se sobressaíram. Quem não foi bem para mim foi o Emerson Royal, já por motivos explicados aqui, e o Samuel Lino também não foi muito bem. Certo? Tanto é que ele é substituído logo no intervalo, se eu não me engano. Se não foi no intervalo, foi rápido. A substituição dele... Não, aliás, ele não foi substituído no intervalo, não. Mas a substituição dele foi rápida. Né? Então, eu acho que o Flamengo, o Palmeiras jogou pressionando muito, só que depois dos 30 minutos, você cansa, começa a chover, campo pesado... Né? E aí, no segundo tempo, depois de alguns minutos, o placar continua o mesmo. E aí cada um olha para si, né? E fala assim, rapaz, a gente tem um jogo quarta-feira. Acho que o Flamengo foi. A gente tem um jogo quarta-feira, o Felipe começa a tirar a Rascaeta, né? Começa a fazer as alterações. E o Palmeiras, eu acho que também pensou, rapaz, o jogo tá campo pesado, a gente vai se desgastar muito, vai para altitude. Então, o que a gente conquistou foi isso aí e não tem muito o que investir. Por isso que eu acho, Eric, eu não digo que não foi má substituição do ponto de vista de quem queria aquele jogo. Aquele jogo eu concordo com você. Naquele jogo ali, se você queria alguma coisa, a alteração poderia ter sido diferente. Mas para quem está pensando na semana, né, que tem uma semifinal aí, eu achei que os times começaram a alterar. Tanto é que o Felipe Luiz ele não é de alterar rápido. Né? Acho que tem a fama de não alterar. E ele faz a alteração com 10, 15 minutos. Depois, a primeira alteração, que é a saída do Arrascaeta, acho que é com entre 10 e 15 minutos. Certo? Os meninos vão confirmar aí. 15. Olha aí. Felipe Luiz não tem esse costume de alterar tão rápido assim. Ele já foi logo pensando, tá 3-1, o jogo tá aqui, 15 minutos, eu vou começar a fazer as alterações. E o Abel olhou assim, rapaz, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, porque a gente tem um jogo complicado. Certo? Exatamente. E ressaltar aqui as mudanças do Flamengo, que, cara, você pega e tem um elenco espetacular, né? Aos 60 minutos, o Felipe Luiz faz as substituições, e aí sai o Lino, o Arrascaeta e o Pulgar, para a entrada de Carrascal, Gonzalo Plata e Saul. Então, o meio-campo que já tem um alto nível, continua mantendo a mesma pegada, né? Gente, agora o comentário que eu tenho para fazer aqui, vão dizer até que eu não sou flamenguista, mas Bruno Henrique uma pena, é uma pena. O cara simplesmente não consegue mais performar. Muitos alegam até que o gol do Palmeiras foi uma falta nele, foi um empurrão nele também, que o 3-2, né? Sim. Diz que foi uma falta nele, mas assim, ele pega a bola na área, se atrapalha, não retém, não conclui, não dá passe, né? Teve uma hora que o Carrascal pediu a bola, ele estava sozinho. Não faz mais nada. É triste. E aí o que acontece? O técnico, você tem que ter maturidade como técnico, de chegar, você vê que o jogador não está bem. Ali tudo bem, estava 3-1, ele colocou o cara ainda para ver se ganha ânimo, né? Ganha confiança, mas chega um momento que você tem que chegar e conversar com o jogador e falar assim, cara, se eu continuar colocando você aqui, é pior. É porque o jogo estava 3-1, a torcedora do Flamengo nem deve ter notado o quanto foi ruim a entrada do Bruno Henrique. Mas você ia comentar, João Paulo? Eu ia falar justamente isso. Eu queria saber a opinião do professor Moisés sobre a entrada do Bruno Henrique no final do jogo, né? Há tantos episódios atrás ele vem falando da performance do ídolo da torcida do Flamengo, que há muito tempo não vem jogando o mesmo futebol, não consegue nem segurar a bola, como o professor falou, nem dar um passe preciso. Realmente está triste a atuação do Bruno Henrique. E é algo que já vem sendo destacado aqui pelo professor Moisés em alguns episódios anteriores, né? O Felipe Luiz, ainda por ser um técnico emergente no futebol, ele não tem a moral de chegar no Bruno Henrique, né? Que é um jogador que ele jogou junto alguns anos atrás. Ele não teve a moral de chegar no Bruno Henrique para falar, você não tá bem, vou ter que te deixar um pouco de lado aqui, mas é isso. O Bruno Henrique, ele não vem performando muito bem nos últimos jogos. A questão do julgamento, acho que mexeu muito com ele, né? Isso, tem essa questão psicológica também. É um dos pilares fundamentais para o jogador. E não é a primeira vez, João Paulo. Olha, se você for olhar, qual foi a outra vez que ele não estava bem? Foi,
não sei se vocês vão lembrar, teve um episódio de uma carteira de motorista falsificada que ele também é acionado na justiça e ele começou a jogar muito mal depois dele. Então, eu não sei como é que o Flamengo está tratando psicologicamente isso, mas dá para ver que quando ele tem coisas a acertar com a justiça, ele não joga bem, a cabeça dele fica mudada, né? Então, é melhor você chegar e conversar com o jogador e dizer, olha, eu conto com você. Talvez o que o técnico esteja fazendo é o seguinte, ele já sabe que o cara não está bem. Aí fala assim, não, é melhor você pegar e ficar pensando no jogo. Só que aí o que acontece? O Bruno Henrique, ele tá para servir o Flamengo. Não o Flamengo a servir o Bruno Henrique. Eu vou colocar você para jogar aqui para você distrair a sua cabeça, você conseguir confiança e etc e tal. Você tem que ver quem tá bem no momento. Foi o que ele falou, né? O próprio Felipe Luiz dizendo que o que importa é o Flamengo. Bom, e aí, como toda final de campeonato, o jogo não acabou no apito final, né? Depois ali o Wilton Pereira Sampaio ainda acabou expulsando o João Martins, auxiliar do Palmeiras, e o Piquerez. E aí, na coletiva de imprensa dos dois técnicos, tivemos as falas, né? Eu vou começar com o Felipe Luiz, que foi o vencedor. Ele falou, abre aspas, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem, é o Palmeiras, fecha aspas. Eu achei, assim, a gente estava discutindo antes, uma declaração infeliz, né? A gente estava comentando, falei com o professor Moisés, uma fala infeliz do Felipe ali na coletiva, porque não tem uma coisa a ver com a outra. Ali ele deu a entender que o Palmeiras era... Toda a questão da arbitragem era meio que a favor, ao lado do Palmeiras, o que eu não concordei com o técnico rubro-negro. Eu concordo. É uma fala infeliz. Acaba que o Felipe Luiz, ele diz isso e... Enfim, dá um tom que o Flamengo... Dá um tom que o Palmeiras, perdão, ele não pode... Por exemplo, ele é beneficiado em todos os jogos. Exatamente. E quando acontece um erro, ele pode ser... Entendeu? É como se fosse... Eu não lembro muito bem a expressão, mas um reembolso, né? Sim. Até muitos torcedores falam, contra esse time é reembolso e tal. Deu a impressão que o Felipe Luiz falou que o Palmeiras foi reembolsado aí com esses erros de arbitragem. Então, eu acredito que foi uma declaração bastante infeliz também do técnico Felipe Luiz. Eu considero que o Palmeiras ele tem direito de reclamar da arbitragem, sim. Sim. Entendeu? Se tem alguém que não pode reclamar da arbitragem, todo mundo tem direito de reclamar se achou que foi prejudicado. Eu acho que o Felipe Luiz, ele... Inclusive, ele não é de dar essas declarações. Mas quando ele fala também, aí tem a questão do Pedro, tem ontem. Eu acho que o que acontece é que nos bastidores ele não assimilou bem a situação do teste antidoping, né, que foi feito durante o treinamento. Ele achou ruim e aí ele começou a ganhar esse papel de teoria conspiratória mas todo dirigente, todo jogador, ele tem direito de reclamar de arbitragem se achou que foi prejudicado a cada jogo, entendeu? Não tem nada a ver, porque ali são 11 dentro de campo, todo jogador ele quer, teoricamente, né, quer vencer a partida, né? Então, a reclamação ficou muito em cima, ainda no jogo, ficou muito em cima do Abel Ferreira, que fez uma reclamação nem tão efusiva, nem tão drástica, mas ele fez a reclamação. Eu acho que Felipe Luiz, ele não tem que pegar e fazer isso porque ele levantou suspeitas. Sim. Né? Porque você pode chegar e dizer, naquele jogo o Palmeiras foi favorecido. Certo? Agora, quando ele disse que tem alguém que não pode reclamar de arbitragem, é o Palmeiras, é como se em todo jogo o Palmeiras tivesse sido beneficiado. E eu também não vejo para tanto isso. Eu acho que teve o jogo com o São Paulo houve um erro de arbitragem, certo? Que a gente já comentou aqui nos episódios anteriores, né? E mesmo assim tem direito de reclamar, assim como o Flamengo também tem direito de reclamar. Tem muita rodada daqui para lá e vai ter muita reclamação. E aí o que acontece? A gente não pode pegar e dizer, você só pode reclamar nessa ou na outra partida. Pois é, né? Achei também a declaração do Felipe Luiz um pouco infeliz, né? E logo após a declaração dele, o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, retrucou, né? Aí o Barros disse assim, abre aspas,
Diferentemente de alguns clubes que justificam seus insucessos culpando terceiros, essa indireta foi para São Paulo. Não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Perder ou ganhar faz parte do jogo e estou orgulhoso pela forma como nos impusemos fora de casa contra uma grande equipe, mas não podemos tolerar a hipocrisia. É inacreditável que o técnico Felipe Luiz e o diretor José Boto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras. Fecha aspas. Gente, inclusive até eu gostaria de comentar, eu esqueci de comentar a fala do José Boto, que eu acho que é até uma fala, acho até que é xenofobia. Eu acho que o que tem me incomodado de treinadores estrangeiros que têm dirigido clubes brasileiros ou têm convivido com o Campeonato Brasileiro, principalmente os portugueses, é fazer uma comparação do futebol praticado na Europa com o futebol praticado no Brasil. Né? Que o José Boto falou assim, como técnico, como estrangeiro que vem aqui, isso não me cheira bem, etc. Então foi a declaração que ele deu após o jogo do São Paulo com o Palmeiras. Cara pálida, desculpa eu falar uma coisa, mas na Copa de 2006, a Itália foi campeã, certo? E vários jogadores estavam sendo investigados por manipulação de resultado, né? Que a Juventus acabou até, salvo engano, rebaixada. Exatamente. Certo? Então, o Olympique de Marseille perdeu um título da Champions por causa de manipulação de jogo. Então, não me venha falar que a Europa é exemplo, entendeu? De fair play em relação à questão de manipulação de jogos. A gente está falando aqui de uma partida. Né? A gente não fala aqui, né, de questão de manipulação de resultado que pode acontecer em qualquer campeonato. A gente não está querendo dizer aqui que o futebol brasileiro não está isento. Aqui a gente está querendo falar que o futebol europeu é que não é, certo, o paraíso, que não tem erro, só tem anjo lá. Então a gente tem que ter muito cuidado com a questão de fala, isso mencionando a questão do José Boto. O caso do Felipe Luiz eu já falei. O caso do Anderson Barros, ele disse que não vai reclamar, mas no final das contas ele diz que houve um erro de arbitragem, entendeu? Então, nos bastidores, eu acho que o pessoal está mandando muito mal, né? Aí ainda tem a fala do Abel Ferreira, né? Que é outra coisa que eu vou comentar, né? Como sempre, jornalista, no final, é atacado. Mas vamos lá. Exatamente. A fala do Abel Ferreira ali na coletiva já começou a me assustar, porque geralmente a coletiva leva 10 minutos do Abel. Ele foi bem curto, assim, bem raso nas respostas, né? Então, dura ali 10 minutos. E no finalzinho, ele... Após desligar dos microfones, ele falou que meio que atacou os jornalistas, falando que assim, 5 anos eu estou no Brasil e vocês pedem tanto para falar de arbitragem, só que dessa vez eu não vou colocar minhas caras, né? Então ele meio que colocou ali os jornalistas numa sinuca de bico, uma situação sem saída, e acabou meio que jogando a culpa para eles. Vocês falam tanto de mim, só que dessa vez eu nem vou me importar. E aí ele pegou e falou assim, vocês não dizem que eu sou chato? Gente, não é porque eu sou jornalista, veja só. Eu acho que também ele tem que fazer uma diferenciação. Abel, seguinte, vamos explicar para você. Existem 3 categorias, né, na comunicação. Tem o locutor, tem os comentaristas, tem locutor / apresentador, ou separado. Tem comentaristas e tem jornalistas, certo? Comentarista nem sempre é jornalista, só para deixar claro. Tem comentarista de jogo que é ex-jogador de futebol, só para deixar claro para você, viu? Então é o seguinte, quem está ali na coletiva, que está fazendo as perguntas, certo, quer saber a sua opinião em relação ao lance. Você está dizendo que não vai... Eu até concordo também, né, que um erro do jornalista é o seguinte, você já fez uma pergunta, certo? Então... Que também é o seguinte, por que o jornalista insiste? Porque dizendo, ele não respondeu essa, mas quem sabe ele responda para mim, se eu insistir. E tem técnico, jogador que cai na armadilha. Sim. Você pergunta uma, o cara não responde, pergunta 2, não responde. Aí na terceira ele vai lá e responde. Né? Por exemplo, o Gustavo Gomes, ele pegou os microfones, acho também que foi um erro dele, do Gustavo Gomes. Se ele diz que não vai comentar... Sobre que desligou os microfones. Exato. Ele diz, o Wilton desligou o microfone. Exatamente. Porque é o seguinte, é você passar uma informação que você não passa. Certo? Se vai ficar no campo, então não comenta. Aí você chega numa entrevista,
né? Ali você falando para o Brasil inteiro. E aí a gente diz assim, Brasil inteiro, porque foi um jogo acompanhado por todos, até quem não é flamenguista e palmeirense. Sim. Aí você chega, o Ito Pereira Sampaio, ele desligou o microfone e falou uma coisa que eu não vou comentar aqui. Então, se ele não vai comentar, não comenta no microfone. Você deixa alguma coisa no ar, certo? Para o jornalista, para depois você ir apurar, etc. Porque provavelmente os jornalistas vão querer apurar, certo? O que foi que aconteceu ali, né? Nesse suposto diálogo. Então eu vejo assim, o jornalista ele está ali e no jornalismo esportivo você está sedento por informação. Quando o cara diz, o cara disse alguma coisa para mim, entendeu? Porque é isso, você quer gerar pauta durante a semana. Porque não existe coisa pior para o jornalismo que a terça-feira, não é nem a segunda. No nosso podcast está sendo gravado na segunda porque justamente na segunda-feira você tem o pós-jogo. Na terça-feira, praticamente você não tem nada para falar. E aí o que acontece? Vamos pegar... O que foi que o Wilton Pereira falou para o Gustavo Gomes? O que o Abel Ferreira quer falar sobre arbitragem, etc. e tal. Então o jornalista ele fica procurando isso. Certo? E aí você chega aí... O jornalista pergunta, o técnico responde se ele quiser. E chega e generalizar, vocês jornalistas dizem que eu sou chato, etc. Entendeu? Então eu acho assim um exagero. Eu acho que as coletivas... Né? O extracampo foi muito ruim. Eu acho que foi até risível, entendeu? A forma como o pessoal fala na imprensa. Né? Acho que está faltando mais assessoria de imprensa. Um jogo que começou às 4 horas e durou até o final da noite, né? Bom, além disso, nós temos o Cruzeiro, né? Que ainda está ali na briga pelo título, acabou ganhando Fortaleza por 1-0 em casa. E aí temos o atropelo do Mirassol para cima do São Paulo, né? A campanha muito boa do Mirassol, principalmente no Maião, em casa. Venceu ali por 3-0. Nós temos também, hoje tem 3 jogos. E um deles é o duelo... Desculpa, foi o único Leão que venceu, né? Fortaleza perdeu, o Sport perdeu. Só o Mirassol. Só o Mirassol foi o único Leão que realmente rugiu, né? Mas o Fortaleza e o Sport, eles também... O Vitória ainda vai jogar, né? Exatamente. Ainda tem outro Leão ainda que pode duelo rugir. Dos desesperados hoje, Santos e Vitória. Quem ganhar ali dá uma respirada muito aliviada em questão da zona de rebaixamento. E além disso, nós temos o clássico Vasco e Fluminense. Bom, começando aqui... pelos jogos de hoje, dando uma passada bem rápida, Juventude e Bragantino, né, no Alfredo Jaconi. Acredito que o Juventude consiga uma vitória. E aí Vasco e Fluminense. Acredito que o jogo vai para Maracanã. Diniz, né? Exatamente. Fernando Diniz reencontrando o Fluminense. E o duelo dos desesperados Santos e Vitória. O Santos aí tentando dar aquela respirada na zona de rebaixamento, ocupa a 16ª colocação. E o Vitória vai ali na 17ª posição, a diferença de 3 pontinhos, e o Santos tem um jogo a menos. Bom, agora vamos fechar o episódio falando da glória eterna, né? Vamos projetar os jogos mais importantes da semana para os 2 times brasileiros, começando pelo Palmeiras, que acho que joga antes do Flamengo. Joga na quinta. Quem joga primeiro é o Flamengo. Primeiro é o Flamengo. Então vamos começar no Maracanã, Flamengo e Racing, começando pelo professor Moisés. Então, vamos olhar, né? De domingo para quarta, o que você pode tirar, né? Positivo, a vitória, né? Negativo, o Léo Ortiz não vai jogar, né? E é muito ruim isso. Né? Como eu falei, o Danilo é um zagueiro lento. Né? Se o Flamengo tiver que ir para cima, vai deixar a brecha ali. Né? Jogou até bem. Agora, justamente por isso. Porque como o Palmeiras ele é quem estava pressionando, então o que aconteceu? O time recuou. Né? E aí o Danilo ali jogando protegido, né? Ele exerce muito bem. Agora, se precisar subir, que provavelmente o Flamengo vai precisar subir contra o Racing, a não ser que faça logo o placar rápido, né, vai ser complicado. Então, eu vejo problemas. Né? Mas, do lado positivo, vejo que o Racing também está com contusões. Né? Tem jogadores que não
não vão jogar essa partida de quarta. Felipe sabe quais são, o que aconteceu? O Racing tem 3 desfalques importantes. O lateral Gabriel Rojas, o lateral titular, ele teve uma lesão muscular na coxa direita, está fora do jogo. Também tem o zagueiro Franco Pardo, ele sofreu uma lesão no grau 3, no adutor da coxa esquerda, também está fora. E temos o atacante Elias Torres, que rompeu o ligamento do joelho, não está fora apenas dessa partida, mas para o fim da temporada, o restante da temporada do time argentino. Então o Flamengo tem que fazer o jogo em casa no Maracanã. Se quiser passar para a final, tem que fazer. Porque você pega o Racing, é uma equipe excelente. Inclusive tem um lateral, que é o Martirena, não sei se ele já foi negociado. Não. Né? O Martirena é um excelente lateral, não sei como é que ainda não negociaram esse cara. Porque não sei se o Racing aqui não quer vender, mas... enfim, o Flamengo tem que aproveitar essas baixas do Racing, né, e fazer o placar em casa. Acho que quem chega com a bola mais alta para o jogo é o Flamengo, né? Uma grande vitória em cima do Palmeiras aí, que encostou ali na liderança do Brasileirão. E o Racing, que vem aí de exatos nos últimos 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, que foi para o Clube Atlético River Plate. Só que vitórias, inexpressivas contra alguns times pequenos, e vem aí em 6º lugar do Campeonato Argentino, né? Então acredito que o Flamengo vai jogar o primeiro jogo no Maracanã, né? E vai, se quiser passar, como o professor disse, tem que garantir o resultado. E garantindo o resultado em casa, vai para um jogo mais tranquilo na Argentina, com certeza. Se não deixar acontecer o que aconteceu lá contra o Estudiantes, né? Complicou o jogo o Flamengo, mas acredito que se faz o resultado em casa, garanta a final da Libertadores. Concordo perfeitamente. O Flamengo chega com a moral mais alta, né? Não só por jogar em casa, mas também por esse jogo que teve contra o Palmeiras, vencer um adversário muito difícil, que é o Clube Paulista. E é isso, o Flamengo, na minha opinião, ele precisa fazer o que não fez contra o Estudiantes no primeiro jogo. Aquele 2-1 levou o time argentino ainda para a segunda partida com chances de reverter o resultado, e é isso que o Flamengo não pode deixar acontecer. Eu acho que o Flamengo fazendo um 2, acho que 2 não seria o suficiente, mas uma vantagem de 3 gols na primeira partida praticamente já garantiria o clube carioca para a final da Libertadores. E é isso. Jogar no El Cilindro é muito difícil. Eu não acompanho muito futebol argentino, mas o Racing é uma equipe que eu não admiro, né? Mas que, assim, quando tem um jogo muito importante, a torcida faz uma festa muito, muito grande no estádio. Então é isso. O Flamengo fazendo o resultado no primeiro jogo tem tudo para garantir a presença na final. Eu acho importante o Flamengo vencer e vencer sem tomar gols ou sufoco, assim como aconteceu contra o Estudiantes, porque se levar esse 2-1 do mesmo jeito que levou na fase anterior pro El Cilindro, aí a pressão não vai ser daquele jeito, vai ser maior. Aí vai ser muito mais complicado. Então, se o Flamengo fizer ali um 2-0, 3-0, aí passa tranquilo. Mas se levar 1-0, 2-1 lá pra Argentina, aí pode respirar fundo, que vai ser puxado pra torcida. Então, antes da gente fazer a ponte do Flamengo pro Palmeiras, que vai jogar na quinta-feira, Eric, vamos puxar a memória aqui, né? Não sei se você vai lembrar que alguns episódios atrás eu tinha dito e se confirmou. Não sei se você lembra que eu falei assim, olha, Flamengo e Palmeiras vão jogar com os times titulares. Aí você, não sei, o Abel vai poupar aqui e ali. E eu falei assim, eu acho que vão todos os dois no talo, com tudo pra cima, e se confirmou, né? Mas é isso, João Paulo. Eu acredito que o Flamengo tem que aproveitar o fator Maracanã. Bom, vamos subindo agora, né, alguns metros para LDU e Palmeiras, que um 0-0 para mim tá ótimo. O 0-0 para mim vai ser goleada. Um jogo muito difícil, né? Não por causa do LDU, que não é um time tão forte assim, mas pelas questões naturais do país, né? LDU, que eliminou o São Paulo, vencendo os 2 jogos, e tem um fator importante, que é a altitude. Felipe, o que você acha? Concordo perfeitamente. O empate nessa primeira partida para o Palmeiras já está de bom tamanho. O que o Palmeiras não pode fazer é perder por mais de 2 gols, na minha opinião. Por 2 gols ou mais, no caso. Até por conta do confronto que vai ter com o Cruzeiro no meio dessa Libertadores. Então, um empate seria perfeito para o Palmeiras. Eu acredito até que se o Palmeiras forçar um pouco a barra,
tipo, por exemplo, no primeiro tempo fazer uma partida mais incisiva, fazendo um resultado, um 2-0, 1-0, pode entrar para o segundo tempo apenas para se defender, enfim. Mas é isso, eu acredito que o Palmeiras pode até ganhar, mas um resultado de empate já estaria de bom tamanho. Exatamente, né? A LDU que vem muito bem no campeonato, né? Vem na segunda colocação apenas atrás do Independente Del Valle e vem de 5 vitórias e 1 empate. Então vem embalada para pegar o Palmeiras, né? Que vai fazer esse primeiro jogo aí na altitude. E como o professor falou, achei realmente que o Abel iria pensar em poupar, mas acho que com o que se tornou o jogo durante a semana, né, com essa história que foi criada dessa rivalidade toda do Palmeiras e do Flamengo, realmente os dois times entraram com força máxima, né? Então acho que o Palmeiras vai pelo menos arrancar um empate lá, né, na altitude e traz o resultado para casa para chegar à final da Libertadores. Pois bem, gente, se Felipe me permitir, eu vou discordar. Eu acho que o Palmeiras vai jogar tentando administrar. Porque é o seguinte, como é que funcionam esses times na altitude? Eles tentam nos 15 primeiros minutos fazer aquele abafa, porque, digamos, os times brasileiros ainda estão se encontrando, estão procurando oxigênio, estão procurando como é que é o tempo da bola, etc. e tal. Então, eu acredito que o Palmeiras ele vai começar comedido, só vai atrás do resultado se for necessário. Né? Porque teve um certo desgaste esse jogo, né, do Flamengo, e aí tem a viagem. Sim. Tem um desgaste da viagem. A vantagem do Palmeiras é que o jogo é na quinta, então tem um dia a mais de recuperação, né? Mas eu acredito que não vá para cima, vai tentar administrar, até porque quando chegar o momento que a LDU cansar, aí sim é que deve apertar, se for o caso. Porque, convenhamos, né? Se o Palmeiras, até perdendo de 1-0, eu aposto que o Palmeiras ainda se classifica. Mesmo perdendo de 1-0, se classifica. Porque o nível que o Palmeiras está jogando será massacre no Allianz Parque, né? Embora que a LDU, né, surpreendeu o São Paulo, né, que é um time que se defende, né, bem, como eu tinha mencionado. Mas mesmo assim, o Palmeiras não é o São Paulo, com todo respeito ao São Paulo. Né, eu acredito que o Abel deve estar contando com isso, de fazer alguma coisa para não se desgastar, até porque, como vocês falaram, ainda tem que voltar e o jogo no domingo com o Cruzeiro, né? Exatamente. A última vez que o Palmeiras viajou para enfrentar ele deu fora de casa foi em 2009, pela Libertadores, acabou perdendo por 3-2 também. O técnico era o Luxemburgo. Bom, fechando, né, nosso episódio, vamos encerrar mais um episódio do Campus Cast. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui, a nossa equipe técnica, né, Elvis, mais uma vez, Elvis Guimarães, na Sonoplastia. Não deixem de seguir o podcast no Instagram, @CampusCast, lá nós vamos colocar o link para o Spotify, o YouTube, e fica ligado aí aos próximos episódios, né? Muito obrigado a Felipe Henrique, Eric Luan e ao professor Moisés, e até a próxima, muito obrigado, até mais.